E aí galera, beleza? Esse é o podcast da Virada, seu podcast de serviço social. E retornando agora aos nossos episódios sobre os fundamentos históricos do serviço social, iremos adentrar ao, ao período da década de 50 e início dos anos 60 sobre a conformação do serviço social enquanto desenvolvimentista, enquanto inserido na lógica do desenvolvimento de comunidade. Mas para isso, para compreender esta dinâmica nova a que o serviço social se insere, acho sempre importante trazer o contexto histórico e o contexto social em que esse desenrolar vai acontecer. Então, pois bem, eu vou dividir aqui em três partes, como sempre gosto de fazer, e explicar um pouquinho o contexto latino-americano, contexto brasileiro e, finalmente, a, a conformação do serviço social junto a essa metodologia. Pois bem, para iniciarmos, eu gostaria de falar um pouco sobre esse contexto latino-americano. A década de 40, como até citei no episódio retrasado, vem passando por uma série de modificações. E esse finalzinho dos anos 40 traz o fim da Segunda Guerra Mundial e a entrada num contexto de Guerra Fria. Todo mundo sabe o planeta dividido em dois polos. O polo liderado pelos Estados Unidos e a Europa e o polo liderado pela União Soviética. E nesse imediato segundo pós-guerra, se dá início à hegemonia dos Estados Unidos como a grande potência capitalista da humanidade. Se faz no Ocidente a liderança dos Estados Unidos na política, na economia, e esse pensamento de hegemonia ele vai ser encabeçado pelos Estados Unidos para além do continente europeu, mas sobretudo sobre o continente latino-americano. A América Latina para os Estados Unidos, como aquela célebre frase, é visto como seu quintal. E essa ideia de quintal americano, ela vem de uma expressão, de um ideal, na verdade, que é da doutrina Monroe. Quem é Monroe? Monroe é um presidente dos Estados Unidos, se não me engano, 1886, a sua presidência, que após a independência americana, após os movimentos de independência na América Latina, Monroe ele institui a defesa de uma América para os americanos. No continente americano, nós, americanos, que deveríamos orientar e que deveríamos desenvolver o continente sem influência europeia. Mas, nesse mesmo período, também temos outra, outro grande ideal, chamamos assim, que é o bolivarianismo. Sobretudo aqui na América do Sul, com Simão Bolívar, também defendendo a, a ideia de libertação do povo ibérico e a não hegemonia europeia cá em nossos territórios. Porém, dentre essas duas ideais de libertação do povo americano, as ideias bolivarianas vão se sustentar mais aqui na América do Sul, como eu falei, sobretudo em países como Bolívia, Venezuela, Argentina, que depois, pouco a pouco, vão perdendo força, sobrando apenas a Venezuela e a Argentina ali, enfim, não é o intuito desse debate aqui hoje. Mas o monroísmo, ele vai ser reeditado
no início do século XX, com uma nova característica, com a conversão da ideia da América para os americanos, na ideia da América para os americanos do Norte, ou seja, para os Estados Unidos, que é o que Manuel Henri Castro vai chamar de pan-americanismo monroísta, que é essa ideia de, pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos começarem a se impor como o grande condutor da América Latina, exercendo o seu poder imperial, seu poder imperialista, melhor dizendo. Bem, nesse bojo de os Estados Unidos liderarem o mundo, pelo menos o mundo ocidental, e sobretudo aqui a América Latina, se criarão algumas organizações de caráter organizacional, organizações organizacionais, mas essas organizações elas terão papel de liderar os países latino-americanos para, para um desenvolvimento pautado pelos ideais do capitalismo norte-americano, do capitalismo imperialista. Nesse bojo surge a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que vai ser criada em 1948. Além de alguns outros órgãos, como a própria ONU, que não é uma instituição, digamos, americana, mas os Estados Unidos terão grande influência na ONU e algumas outras organizações aqui na América Latina. E a OEA, ela vai ter um papel fundamental nessa expansão do serviço social com, com a metodologia de desenvolvimento de comunidade. A OEA, por meio da criação do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, organiza uma seção que é a seção de serviço social, através da qual se deu diretamente a sua influência na formação e prática dos assistentes sociais. A OEA vai difundir documentos, congressos, para estimular essa formação e essa prática dos assistentes sociais na América Latina, que a gente vai se aprofundar um pouco daqui a pouco. Mas entendendo também agora o contexto do Brasil, o que vai se passar no Brasil na década de 50. Como a gente viu, no início dos anos 30, vai se ter uma nova direção, digamos assim, de um padrão de desenvolvimento no Brasil. Com o varguismo, a gente vai ter um Estado que vai subsidiar o crescimento do capitalismo, o crescimento das indústrias, o início de uma política social, que a gente já discutiu. Quem ainda não ouviu, tem um episódio aqui, que é o nosso segundo episódio falando sobre isso. Mas aí o Brasil, 1950. O Brasil ainda é um país de maioria agrária, maioria rural. Ou seja, a gente ainda tem uma base muito forte do latifúndio. A gente ainda é um país agrário exportador e a gente é um país onde a maioria da população ainda vive no interior, nos centros rurais, sendo os centros urbanos privilegiados, digamos assim, por esse espírito de industrialização, até os anos 50. Mas a partir dos anos 50, um movimento vai se expandir. Esse movimento de industrialização vai se expandir. Com a eleição de JK, o grande Juscelino Kubitschek, o Estado, mais uma vez, vai acentuar o seu papel de industrializador a partir de uma visão de tripé, que é aquele velho modelo de tripé de JK, todo mundo aprendeu na escola, né? Com as empresas multinacionais, ou seja, o capital estrangeiro, com o capital nacional, que está crescendo, e o capital estatal, sobretudo nas áreas de infraestrutura. As empresas estatais, como a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia de Eletricidade e Energia, tudo isso o Estado vai garantir as bases, as grandes bases, como também
as usinas de energia e tal, para que essa industrialização pesada, com a incorporação dos padrões norte-americanos, se possa fazer presente aqui. E esse espírito de industrialização e modernização, pouco a pouco, vai tomando a população brasileira. Nesta visão de modernização, que é a que se chama de modernização do atraso, ou modernização com atraso, porque a gente nunca deixa os velhos padrões que conformam a nossa tradição brasileira de desigualdade, a gente só moderna o arcaico. Há uma ideia de que o subdesenvolvimento, e essa vai ser uma ideia hegemônica nesse período, o subdesenvolvimento é apenas um estágio que um país precisa ultrapassar e que precisa passar para alcançar o desenvolvimento. Neste cenário de uma intensa industrialização, principalmente nas capitais, e que pouco a pouco vai se alastrando para os interiores, vai se alastrando para o campo. Máquinas mais tecnológicas vão chegando ao campo, os grandes latifúndios vão se equipando e com isso vai se ampliando a massa de pessoas desempregadas também no ambiente rural, além das péssimas condições de trabalho. Então, nesse momento, teremos as migrações internas, o que vai caracterizar muito bem a dessa década de 50, 60 e também a década de 70, que é a migração norte, sul, centro-oeste. A população do norte do Brasil, a população do interior, sobretudo do nordeste, vai em direção ao sul e ao centro-oeste em busca de novos postos de trabalho, o que fará com que se acentue a baixa na remuneração, visto que a gente vai ter uma competição por trabalhos, o que a gente já viu aqui também no episódio retrasado, que há uma relação entre oferta e demanda, aquela velha regra que fará com que o preço dos salários caiam. A gente vai ter uma maior pauperização e um aumento das expressões da questão social nos centros urbanos, visto que se aumentará a população urbana e essas migrações, elas vão alterar o cenário urbano do Brasil. Há também nesse processo uma modificação do padrão de consumo, ao passo que se amplia, por meio da indústria, as opções de produtos. O que era comum na década de 50, os armazéns a granel, as feiras de rua, a costureira que fazia as roupas por encomenda, tudo isso vai tendo por concorrência os novos modos de compra, os novos modos de sociabilidade, o supermercado, o shopping, a comida enlatada, os restaurantes, que agora também servirão comida fast food, comida de padrões americanos, as vestimentas irão mudar, a indústria de informação vai mudar, a gente vai ter o advento da TV, ainda que em preto e branco, a gente vai ter uma difusão maior do rádio. Isso vai criando um ambiente diferente, distinto da década de 40. Vai se dando a ilusão de que o Brasil está mudando. Não só a ilusão, mas o Brasil realmente está mudando. Está se tornando um país de relações sociais mais desenvolvidas, digamos assim, entre aspas. Está se tornando um país de primeiro mundo. Essa era a impressão que se passava. Mas, ao mesmo tempo em que se cria esse mercado de consumo, também se cria dentro desse mesmo mercado um mercado da exclusão, com o mercado de luxo.
se começará a fazer a distinção por meio do poder de compra, o que não era tão sentido assim, ainda que fosse, ainda que tivesse uma diferenciação na década de 40, na década de 50 isso vai se alastrar mais. Um exemplo básico é as roupas. As roupas, com o advento do tecido sintético, vai ter uma padronização maior, todo mundo vai se vestir igual, todo mundo vai ter a mesma calça jeans, vai ter a camisa que vai ser de algodão ou de outro material sintético, enquanto os tecidos finos, como a seda, o linho, vão se restringir a um determinado público. É um público que vai poder pagar um preço mais caro. Então vai se diferenciando também esse mercado produtor de luxo e o mercado produtor para a população em geral. Bem, como eu disse, a partir dos meados da década de 50, a população urbana do Brasil tomará corpo. Quase que no início da década de 60, dividindo meio a meio a população, metade da população urbana e metade da população rural. Há também, nessas relações mais aprofundadas no capitalismo industrial, urbano, as diferenciações das profissões ante ao desenvolvimento do mercado de trabalho capitalista no Brasil, que será marcado pelas características socio-históricas. Então, profissões que não tinham um reconhecimento tão grande por parte da população passará a ter esse reconhecimento. Na estrutura social do mercado de trabalho, será vista como profissões mais valorizadas. É o caso do próprio assistente social, do pedagogo, do psicólogo, profissões que terão um papel importante para o desenvolvimento desse capitalismo aqui no Brasil. Há também um crescimento dos movimentos populares, tanto urbano quanto rurais. A gente tem o movimento por moradia, por educação, movimentos que tensionarão junto desses governos, que se chamam de governos populistas, ainda que eu não gosto muito dessa caracterização, e também em ambientes rurais. Por exemplo, as ligas camponesas começarão a surgir na década de 50, tensionando junto aos grandes latifúndios a questão da reforma agrária, reforma urbana, enfim. Há também um movimento de tensão, não no Brasil, mas que influenciará também a nossa história, que é a Revolução Cubana em 1959. A partir desse momento da Revolução Cubana, em que as ideias comunistas tomam materialização na América Latina, por fim é a primeira experiência latino-americana realmente concreta do comunismo, as políticas sociais, a preocupação dos Estados-nação, a preocupação dos Estados Unidos, a preocupação dos órgãos, como a OEA, se proporão a que a pobreza, a miséria e as diversas expressões da questão social sejam diminuídas porque são vistas como propulsores às ideias comunistas. E isso é um momento chave para a gente compreender também o desenvolvimento do serviço social junto à metodologia de desenvolvimento de comunidade. Bem, para a gente entrar agora no serviço social, é necessário também estabelecer os limites da análise que serão feitos aqui. Serão dos anos 50 até os inícios dos anos 60, e eu coloco isso porque as dimensões do período do serviço social na ditadura têm algumas características particulares que eu queria abordar em separado. Mas, antes da gente iniciar o contexto dos anos 50, se faz necessário situar algo que foi falado no nosso penúltimo episódio.
no episódio que tratamos sobre a institucionalização do serviço social, que é o estabelecimento de congressos e encontros da categoria em nível nacional e internacional. Em 1947, como eu citei no episódio passado, melhor, retrasado, acontece o primeiro Congresso de Serviço Social aqui no Brasil, que é organizado pelo SEAS. Em 1945, ou seja, 2 anos antes, o primeiro Congresso Pan-Americano acontece no Chile. E o segundo congresso é realizado aqui no Brasil, em 1949. Esses congressos tiveram por objetivo avaliar o presente e, no caso, o futuro da profissão e de sua formação. Então, esses congressos, eles tiveram debates em torno da metodologia de casos individuais, de grupo e de comunidade, que estava começando a refletir aqui. Ainda que dentro desses congressos, a metodologia de comunidade, desenvolvimento de comunidade, ou do DOC, que é o desenvolvimento e organização de comunidade, não tivessem tanta força, ainda no final da década, ainda em meados de 40. Mas o que vai, pouco a pouco, mudar durante a década de 50 e no início dos anos 60. Bem, quando chega a década de 50, o serviço social brasileiro, como cita Yamamoto, ele sente a necessidade de produzir uma justificação, uma autojustificação e uma justificação para o Estado de que os seus serviços, a sua participação é forte e é necessária. Então, esses congressos eles vão se conduzir exatamente nessa ótica de afirmar a presença do serviço social nas políticas sociais enquanto uma profissão que vale a pena, digamos assim, e de uma formulação, de uma teoria, de uma metodologia que possa encaminhar as bases da prática profissional junto à sua população cliente, como era chamada o público-alvo do serviço social. Então, ainda nesse final da década de 40, por meio de 47, são criadas algumas associações aqui no Brasil, como a ABS e a ABAS. E, por meio da ABS, se tem a criação do nosso primeiro Código de Ética, que é o Código de Ética de 1947. Então, esses movimentos, eles são importantes para a categoria, porque se começará a difundir e a se tomar normalidade, digamos assim, para essa padronização do serviço social. E há uma coisa a se tratar acerca desses seminários e congressos de serviço social, que eles têm uma característica muito peculiar. Esses congressos são dirigidos, além por profissionais de serviço social, mas também por políticos e autoridades do status quo. Por exemplo, o congresso que acontece em 1961 tem a presença do Jânio Quadros e do seu staff, como ministros e auxiliares. Mas, adentrando, voltando para o nosso objetivo, que é discutir o serviço social na década de 50, o serviço social ele vai cada vez mais se laicizar, ou seja, terá cada vez menos influência da igreja. Não que esta tenha perdido o seu papel de importância. Não, a igreja ainda vai continuar por um tempo participando ativamente do serviço social. Porém, o serviço social passa a ser, como eu falei, cada vez mais laicizado. Abreu, no seu livro, ela vai trazer uma ideia e uma configuração do serviço social na década de 50 que é muito pertinente, que é a ideia de pedagogia da participação do serviço social, junto com a metodologia de desenvolvimento de comunidade. Então, como serviço social, como a gente tratou aqui nos outros episódios, ele vai ter essa vertente pedagógica junto à sua população cliente,
E essa população cliente aqui é o termo usado para o período. Junto à sua população cliente, como tendo um papel de convencimento, de psicologização junto ao seu público-alvo para que esse se adeque ao, ao ambiente, à nova sociabilidade capitalista brasileira, para que seja um cidadão adestrado. Então, essa ideia da pedagogia da participação, ela será muito bem-vinda e muito bem vista para, a, para o Estado, no momento que se consolida as propostas de desenvolvimento de comunidades, sob a influência do capitalismo monopolista na América Latina, sobretudo com, com os ideais dos Estados Unidos, como uma tentativa de conter a ameaça do comunismo. Esse é o papel desse desenvolvimento de comunidade e esse será o papel do assistente social. Bem, as experiências, falando agora um pouco sobre a metodologia do desenvolvimento de comunidade, as suas experiências enfatizam a participação popular nos programas do governo, tendo como eixo central o processo de integração e promoção social. O desenvolvimento de comunidades se dará da seguinte forma: uma equipe interdisciplinar, que vale ressaltar, como nos lembra Neto no seu livro, essas equipes profissionais elas serão compostas por diversos profissionais, psicólogos, pedagogos, sociólogos, antropólogos, assistentes sociais, arquitetos, engenheiros, enfim. E cabe salientar que dentro dessas equipes há uma subalternidade executiva do serviço social, como bem nos salienta Neto. O serviço social é visto como um executor terminal de tarefas. Não é uma profissão que vai ser vista como pensadora. A prática de pensar se relega aos sociólogos, antropólogos e os demais ólogos que existam, enquanto o serviço social vai caber à prática, que é uma coisa que futuramente a profissão vai dar um basta de ei, a gente também sabe teorizar, a gente também sabe pensar o nosso caminho, mas enfim, isso é papo para um outro episódio. E dentro dessa lógica de desenvolvimento de comunidade, há uma ideia de responsabilização dos sujeitos individuais, mas não só do sujeito individual um a um. É o sujeito Maria, é o sujeito José. Não. A comunidade é vista como responsabilizada pelo seu fracasso, pelo seu subdesenvolvimento, pela sua pobreza, enfim. E o alcance do bem-estar social também é sua responsabilidade, ou seja, a partir do momento em que a população quiser, se pode se fazer desenvolvida. Não é uma questão estrutural do capitalismo que produz riqueza e ao mesmo tempo produz muita miséria. É uma questão de aceitação da comunidade, de ler os seus problemas e de querer se ajudar e ajudar o Estado a desenvolver a comunidade. Então, a questão social, nesse molde de desenvolvimento da comunidade, ela vai ser vista como e vai ser reduzida a problemas técnicos. A questão social, nesse lapso, ela não tem um rompimento com a perspectiva tradicional. Ao contrário, ela se reafirma, se aperfeiçoa e naturaliza ainda mais a vida social. O subdesenvolvimento nesse, nessa visão é vista, como eu já falei, como um estágio, que é um estágio necessário para a modernização, mas ela é vista também como uma falta de integração da comunidade a essa modernização. Como fonte teórica, o desenvolvimento de comunidade terá o estrutural funcionalismo, sobretudo de origem norte-americana, também com influência inglesa, mas o estrutural funcionalismo será o norteador dessa metodologia, além também do neotomismo e do tomismo,
mas sobretudo do estrutural funcionalismo. O serviço social, nessa perspectiva, vai participar nessa metodologia como um agente especializado de função pedagógica, com a função pedagógica do convencimento de que a população tem que participar, tem que tentar mudar a sua realidade, tem que mudar essa realidade bestial para uma realidade de modernidade. E convencer que, a partir da iniciativa da comunidade e da plena utilização dos recursos naturais e humanos, é possível alcançar desenvolvimento. Ignora-se, assim, a realidade objetiva, cegando-se com a aparência relativa da realidade. Não há uma análise profunda das contradições entre capital e trabalho, da, da luta entre as classes. Há apenas a psicologização da vida social. E como era o trabalho do assistente social dentro desse contexto? Se trabalhava da seguinte forma: o assistente social ou assistente social realizaria uma investigação preliminar e também uma investigação posterior. Mas essa investigação preliminar constaria em identificar os problemas da comunidade, identificar se a comunidade tinha uma liderança comunitária e, caso e não existindo, deveria ajudar a criar essa liderança e instigar a população por meio de reuniões a se engajar dentro desse espírito de desenvolvimento de comunidade. E há, dentro dessa metodologia, a utilização dos métodos de casos e grupos em favor do desenvolvimento de comunidade. Não foram esquecido essas técnicas, digamos, mais antigas. Elas são utilizadas dentro dessa nova metodologia. Todo esse conjunto fará o desenvolvimento de comunidade o que ele é. Bem, no início dos anos 60, também vale salientar, se inicia o movimento de reconstituição na América Latina. A gente vai falar um pouco mais dele, a se aprofundar nele no próximo episódio, mas cabe salientar aqui que é a partir desse desenvolvimento de comunidade, do aprofundamento desse trabalho, que se dará início tanto à inconformação dos agentes sociais, ou seja, da própria comunidade, que verão que essa metodologia não está dando resultado, quanto da própria categoria, tomada aqui, claro, a devida observação, que é um conjunto ainda minoritário de assistentes sociais, que verá a ineficiência dessa proposta, que ela não tem valor prático na realidade objetiva. E se dará início ao movimento de reconstrução na América Latina, principalmente em países como Brasil, Chile, Uruguai e Argentina, que serão os caudatários desse movimento de reconstituição. Mas isso fica para um nosso próximo episódio. Bem, esse é essa nossa pincelada, digamos assim, sobre a metodologia de desenvolvimento de comunidade e a sua integração ao serviço social e a integração do serviço social ao desenvolvimento de comunidade. Só para relembrar, o desenvolvimento de comunidade vai se pautar nessa metodologia de desenvolvimento da comunidade a partir de seus próprios esforços. Os esforços que serão vistos e analisados pela própria comunidade e que o Estado vai agir para a sua complementação com recursos humanos e recursos naturais, enfim. O assistente social, dentro dessa lógica, ele vai ter a sua função pedagógica de convencimento e de investigação dessa realidade para que se construa um convencimento maior nessa população cliente. Esse desenvolvimento de comunidade será levado a fundo pela teoria do estrutural funcionalismo,
que tem origem, sobretudo, nos Estados Unidos. E tudo isso será feito para que se aprofunde e que se amplie em nosso solo brasileiro, não só no solo brasileiro, mas nos demais países, no continente latino-americano, as possibilidades para ampliação do capitalismo monopolista e para a influência hegemônica e imperialista dos Estados Unidos no território latino-americano, que é tido como o quintal dos Estados Unidos e que nesse momento há o perigo, entre aspas, da ameaça comunista no continente latino-americano. Enfim, essas são as bases para se entender um pouco mais sobre o desenvolvimento de comunidade e o serviço social. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, compartilhe. Se não gostou, compartilha também. Compartilhe o nosso episódio. Curte lá a página do Instagram, que é podcast virada. Podcast da virada. Procura lá no Instagram. Curte, comenta lá o que você gostou, o que você não gostou, críticas, dúvidas, enfim, estamos aceitando tudo. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu!